Quarto tema: lidando com a impotência. Nosso sofrimento nasce quando criamos a ilusão que a vida deve ser sempre prazerosa e quando a dor toca a nossa vida, não aceitamos que Deus faça isso conosco, acreditando que somos abençoados quando nada de desafiante nos acontece e azarados quando passamos pela dor. Muitos acreditam que Deus poupa de passarmos pela dor e ela só aparece se fizermos algo de ruim e a dor chega como um castigo. Sabemos da morte, mas acreditamos ser algo que não vai tocar a nossa família. E quando ela bate a nossa porta, ficamos revoltados, achando que Deus nos traiu, ou esqueceu de nós, ou não cuidou de nós. Com esse pensamento, com essa crença, sofremos por não aceitar o movimento da vida e que as alegrias e as dores existem para todos em diversas formas diferentes. Vamos assim desenvolvendo uma imensa dificuldade de lidar com os desafios que a vida nos apresenta, porque ao invés de buscarmos soluções, paralisamos emocionalmente e não conseguimos sair desse lugar que não controlamos. Com esse pensamento, desperta em nós a vítima de Deus, da vida, do outro, das circunstâncias. E, na verdade, estar vivo significa estarmos expostos a inúmeros acontecimentos que uma sociedade ainda em desenvolvimento como a nossa cria e estamos à mercê de viver tudo isso. Na minha experiência, quando meus filhos faleceram, tentei entender os passos de Deus pela minha própria necessidade de aquietar e aceitar dentro do meu coração. Minha carência não dava espaço para revolta. Deus era meu aliado de muito tempo. E pensei, melhor com Ele do que sem Ele. Confesso que fiquei com a confiança nele por um tempo balançada. Haviam inúmeros questionamentos que gostaria de respostas, porém sabia que as respostas estavam além da minha consciência, então de nada valia cobrar. Propus uma trégua para Deus, que Ele não me cobrasse nada e eu ia tentar sobreviver a meu modo e Ele topou. Pude respirar, tratar dos meus medos, da minha dor, levar o meu tempo para resgatar minha juventude. E durante esse tempo Deus me deixou viver essas experiências. Durante esse tempo, então, que eu fui vivendo logo após o desencarne dos meus 2 filhos, eu fui percebendo que esse meu Deus interno, ele foi amadurecendo junto comigo. Eu comecei a entender, ter uma visão mais ampla do que representava as crenças que muitas pessoas tinham do passado, de uma época mosaica, onde acreditava-se que quando a gente fazia alguma coisa que não era boa, Deus nos castigava. Dentro da forma como eu cresci, com uma família muito espiritualista, para mim Deus sempre foi aquele que Jesus nos apresentou na sua chegada aqui, que ficou nos legados dos evangelhos, aonde ele trazia essa boa nova, que Deus, ao contrário de ser o que castigava, era um Pai misericordioso, que nos acarinhava, cuidava de nós e tudo fazia para amenizar os momentos que vivíamos. Então, para mim, era uma questão de amadurecimento. Eu comecei a constatar
diante dessa maturidade, a minha impotência e vulnerabilidade perante a vida. E essa constatação aliviou profundamente a minha alma, tirou um peso dos meus ombros quando eu entendi que o meu campo de ação ele tinha limites, que apesar de achar que mãe tem superpoderes, mesmo mãe tem limites e que há uma lei natural, uma lei de Deus, do universo, da vida, muito maior do que eu possa dar conta, que cuida de tudo. Então que eu havia sim um comprometimento da minha parte, mas haviam também limites. Então diante dessa constatação eu me vi humilde, humilde a tudo que se passa à minha volta e pude descansar, descansar do peso que eu sentia, da responsabilidade que eu me via envolvida por tudo que eu passei como mãe e achava que tinha que ter dado conta. Me culpava, me cobrava. Nesse momento de constatação, esse descanso foi esse auto-perdão. Percebi que Deus alivia a todos com essa impotência e eu poderia deixar com Ele o que era dele e ficar somente com o que eu dou conta. Isso sim, eu devo fazer o meu melhor, a minha parte, cumprir a minha missão. Eu comecei a perceber que tirando essa obrigação, eu tinha mais energia, mais foco, mais determinação para me autocuidar e cuidar da vida daqueles que estavam à minha volta. E assim, quando nós constatamos a nossa impotência, nós vamos perceber que não há um julgamento. O que há é ainda uma dificuldade da nossa consciência compreender tudo que abarca esta existência. Então, diante dessa pequenez, nós nos curvarmos a esta realidade e vivermos contemplando a alegria de estarmos vivos, mesmo não tendo resposta para todas as coisas que acontecem à nossa volta. Mas sim, louvando a oportunidade de amarmos nossos filhos, nossos pais, amarmos o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos parentes, os nossos amigos queridos, a nossa família universal, porque somos todos irmãos.